Aqui estamos mais uma vez, pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, entrando em vossos lares com mais um programa Paz na TV. Programa este produzido e apresentado diariamente pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. E este programa vai falar sobre família. Família, a instituição criada por Deus. Família que tem como base um homem e uma mulher e filhos. Isto é família. E nós temos o privilégio de trazer dentro do programa Paz na TV o pastor Dinarte Barradas, que esteve recentemente na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, bairro da Água Verde, ministrando para as famílias, ministrando para os casais e falando sobre o dever dos pais na educação dos seus filhos e também dos seus netos. Portanto, um bom programa para mim, para você e para todos nós. E continue conosco, porque dentro do programa Paz na TV, Deus tem revelações maravilhosas para conceder a tua vida e trazer do coração do Pai para o teu coração, como sempre, uma mensagem de fé, de vida e de esperança. Juízes capítulo 2, versos 7 a 16. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos em derredor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, eles estavam em grande aperto. Verso 16 diz assim: suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão daqueles que os pilharam. Eu quero compartilhar nesse texto, irmãos, 3 coisas que os pais não podem deixar de fazer por seus filhos. Há coisas que nós podemos recorrer à ajuda, há coisas que a igreja pode nos fortalecer e nos servir, mas há coisas que Deus espera que os pais façam por seus filhos e só eles podem fazê-lo. Uma primeira verdade que eu quero falar com os irmãos é que cada geração vive a sua própria experiência com Deus. Nós temos aqui 3 gerações presentes nesse texto. Nós temos a geração que saiu do Egito como escravo, nós temos a geração que nasceu no deserto e nós temos uma geração que agora já estava nascida na terra de Canaã. Dos remanescentes de Israel, o último a morrer foi Josué. Dos remanescentes do Egito, o último a morrer foi Josué. Dos que nasceram no deserto e atravessaram o rio Jordão, já estavam todos falecidos. Então, quem é que estava vivendo esse momento da história? Foram aqueles que já nasceram na terra de fartura, na terra de abundância, na terra que mana leite e mel. E o que o texto diz é que quando Josué morreu, morreram também todos os seus contemporâneos, e aquela geração que caminhou pelo deserto também morreu, e aí uma geração se levantou. E qual era a característica principal dessa geração? A característica principal é que eles não conheciam quem era Deus. Como pode isso? Eles eram netos de pessoas que haviam sido escravas sob o jugo de Faraó,
Eles eram filhos de pessoas que caminharam por 40 anos no deserto. Tanto um quanto o outro viram manifestações poderosas, milagrosas de Deus. Eu fico me colocando no lugar de um filho ou de um neto que um pai e que um avô jamais contou para ele quem era Deus. Eu fico me colocando no lugar de um filho ou de um neto que jamais soube das histórias daquilo que Deus operava na vida deles. Eu e você temos muitos milagres que Deus já operou na nossa vida, mas imagine daqui a algum tempo levantar-se uma geração vinda de nós que não sabe quem é Deus e nem o que Deus tem feito por nós. Cada geração precisa ter a sua própria experiência de libertação. Quem saiu do Egito foi liberto pela mão de Moisés. Quem caminhou pelo deserto foi conduzido pela mão de Moisés e posteriormente por Josué. Quem atravessou o rio Jordão foi conduzido pela mão de Josué. Mas cada um teve que experimentar a sua própria libertação. A libertação de Faraó, a libertação do deserto, a libertação de Jericó, quando combateram ali e destruíram os seus adversários. Cada um precisa viver a sua própria experiência com Deus. Não podemos nos enganar, achando que as nossas experiências serão as experiências que vão fazer dos nossos filhos tementes a Deus. Portanto, a primeira coisa que cada pai, cada mãe tem que fazer e que não pode deixar de fazer para os seus filhos é contar quem é Deus e o que Deus faz. Eu e você somos os ungidos de Deus para contar para os nossos filhos quem Ele é e o que Ele faz. Quando você estiver sentado com os teus filhos, quando você estiver sentado com os teus netos, conte as histórias de Deus, da sua vida, para os teus filhos e para os teus netos. São essas histórias do herói papai e do herói vovô que vão alimentar e nutrir o desejo em teus filhos e netos de conhecer quem é Deus e de experimentar o que Deus faz. Há na minha cabeça uma lembrança muito vívida de quando a nossa filha devia ter uns 4 anos, e nós estávamos numa praça pública participando de um culto, e eu coloquei ela em pezinha em cima de um capô de uma Brasília, e nós estávamos numa praça lá em Duque de Caxias, e uma música estava tocando, e eu estava com os meus olhos fechados, com o meu braço levantado, cantando e chorando, e num determinado momento eu abri meus olhos, olhei para o lado, estava a Damares, minha filhinha de 4 anos, com a mãozinha levantada, com os olhinhos fechados, cantando e chorando também. Os teus filhos vão fazer exatamente aquilo que virem você fazer. João 5,19 diz, o filho não faz nada de si mesmo, senão somente aquilo que ele vê o pai fazer. Porque tudo quanto este fizer, o filho semelhantemente o faz. Eu e você, como pai, sabemos, eles adoram nos imitar, é ou não é verdade? Se os teus filhos adoram te imitar, conte para eles quem é Deus, o que Deus faz na tua vida, e eles vão querer viver a mesma experiência que você viveu. Segunda coisa que só você pode fazer pelo seu filho, você tem que advertir a seus filhos sobre os falsos deuses que estão à espreita. Vocês sabem que na época que eles caminharam pelo deserto, haviam inimigos no deserto. Os inimigos naturais do deserto, calor de dia, frio de noite. E para cada um desses, Deus proveu uma ação milagrosa. Era nuvem de dia e fogo de noite. Inimigo natural no deserto, fome, não tem o que comer no deserto. Mas a cada dia, quando o sol se levantava no horizonte, quando a última estrela acabava de brilhar no céu, sobre a campina, alguma coisa muito pequenina enchia toda a terra. E eles saíam a cada manhã para colher. Era o maná que vinha do céu. Eu e você, como pais, devemos a cada dia lembrar para os nossos filhos que é o Senhor que nos sustenta a cada dia. É Ele quem nos dá o pão, é Ele que nos provê, é Ele que dá para a gente tudo aquilo que a gente necessita. Mas há outros perigos que não são perigos naturais, são perigos invisíveis, imperceptíveis ao olho humano. São os perigos espirituais, são as maldades estabelecidas. Paulo chama isso de principados e potestades,
que atuam nas regiões celestiais. Nós temos que advertir os nossos filhos: os dias são maus, os dias são perigosos, o inimigo ataca aí com as suas sutilezas. Nós devemos dizer aos nossos filhos que nos lugares mesmo aonde Deus nos envia, há perigos malignos. Quem foi que os colocou na terra de Canaã? O Senhor. Quem os levou até ali? O Senhor. Ele mesmo disse que era a terra que manava leite e mel, mas naquela terra que manava leite e mel, tinham demônios sendo adorados na base de Astarotes e Baalins. Queridos, hoje nós temos um demônio que é muito sutil e perigoso, chama-se Mamon. Mateus 6, 24, Jesus diz: ninguém consegue servir a Deus e ao dinheiro e a Mamon. Advirta teu filho. Um presidente americano falou certa vez que o maior perigo para os Estados Unidos era a fartura. E para muitos de nós, o maior perigo que os nossos filhos enfrentam são eles descobrirem a prosperidade e se esquecerem daquele que dá a prosperidade. Advirta o teu filho, para que quando ele estiver no lugar da bênção que Deus prometeu, que ele fique atento para não ser adorador de Baal, de Astarote, muito menos de Mamon. Mas se você voltar para o texto, você vai ver que o verso 13 nos diz assim: porque eles deixaram o Senhor. Sabe que o perigo que nós corremos é que os nossos filhos podem se esquecer de Deus. É possível. É possível que aqui dentro hoje tenha alguém que tenha um filho, uma filha desviada. Aliás, não é possível, é provável. Porque é provável que muitos de nós tenhamos dado o nosso melhor e ainda assim tenhamos um filho, uma filha afastada de Deus. É possível que os meus descendentes, que a minha próxima geração, faça o que é mal perante os olhos do Senhor. Há uma possibilidade, sim. É possível que eles, se afastando de Deus, sofram debaixo do jugo dos opressores, como Israel estava sofrendo. E o texto diz que aonde quer que eles iam, os opressores eram contra eles. A terceira coisa que todo pai deve fazer por seu filho está no verso 16, que diz assim: o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os pilharam. Sabe o que você, pai e mãe, pode fazer pelo seu filho e que ninguém mais pode fazer? Quantos aqui tem filho que saem para a escola todo dia? É possível que o teu filho faça coisa errada na escola? É. É possível que ele lá receba influências ruins e negativas? Quantos aqui tem filhos que vão para a faculdade, estão na universidade? Ah, quanto perigo tem na universidade? Quantas festinhas tem na universidade? Quantos barzinhos tem em volta das universidades? É possível que um filho nosso saia, eu não sei como é que chama aqui no Paraná, mas lá no Rio de Janeiro a gente chamava de matar aula. No Espírito Santo é gazetear. Aqui é cabular. Então eu vou falar linguagem local. É possível que um filho seu esteja cabulando a aula para sair com colegas. Você não consegue acompanhá-lo, monitorá-lo, você não vai botar uma tornozeleira eletrônica nele, nem implantar um GPS nele para você saber onde ele está. Mas você pode fazer uma coisa. Você pode orar para que Deus levante alguém no meio do caminho dele. Você pode virar-se para Deus e dizer: Senhor, eu não posso estar onde os meus filhos estão. Eu não vou ficar aqui atormentado. Eu não vou ficar aqui atribulado. Eu não vou ficar aqui perdendo a minha paz. Senhor, será que tu podes, aonde quer que meu filho, minha filha esteja agora, levantar um juiz? Alguém que seja libertador na vida do meu filho? Será que tu podes levantar alguém que, enviado pelo Senhor, será a tua boca para a vida do meu filho? Há muitas histórias interessantes, mas eu conheci um americano chamado Robert Preston, e ele era filho de missionários e ele desviou-se, perdeu a fé em Deus e decidiu que ia estudar para provar que a fé em Deus era falsa.
E ele fez mestrados, doutorados, e ele proibiu seus pais de orarem pelos seus filhos e de contarem os mitos bíblicos para seu filho. E essa mãe começou a orar pedindo a Deus: Senhor, como é que eu alcanço meu filho? Nenhum de nós botou filho no mundo para perecer. E ela começou a orar e ela descobriu: meu filho, uma coisa ele sabe fazer e gosta de fazer, ele gosta de ler. E ele lê livro evangélico só para contestar. E ela começou a mandar para ele a série Deixados para Trás. E aí ela mandava pelo correio, ele pegava: lá vem minha mãe com um desses livros. Aí ele lia e dizia: coisa ridícula. Mês seguinte, porque Deus sabe entrar no caminho da gente, sabe ou não sabe? Havia um fariseu, de tão zeloso que era, ele queria matar os cristãos porque achava que eles estavam atentando contra a sua fé. Mas ele entrou no meio do caminho desse homem. O próprio Jesus ressurreto foi lá e disse: Saulo, Saulo,